o Arão não é primeiro homem. Não sei, ele parece estar enxergando o Arão como primeiro homem. Falou na entrevista agora há pouco ali, né, pro Vinick sobre isso. Ele, temos muitos primeiros homens e nenhum segundo. O Diego está fazendo a função de segundo. O Arão não é primeiro homem. O Arão é segundo homem de meio campo. Aí sim, tem outros primeiros ali, vários no elenco do Flamengo. Então, é essa a questão. Mas, em muitos momentos, o Arão saía para marcar mais alto, tentar dar um bote lá em cima, e o resto do time não ia. Ele ficava, acompanha o Arão, acompanha o Arão. Porque se você tira o primeiro homem para marcar no campo de ataque, e ele é driblado, abre um buraco lá atrás. E o Flamengo pode, em jogos mais difíceis, sofrer com isso. Então, o time tem que assimilar isso, tem que ser uma coisa automática. Não tem que precisar o técnico ficar falando. Quando sair da marcação, vem todo mundo. É marcação em bloco. Então, falta muito ainda para o Flamengo assimilar o que ele quer que o time coloque em prática. E ficou claro pelo tipo de orientação que ele dava, corrigindo o posicionamento o tempo inteiro. Tá ruim, tá errado, volta para cá. De muitos jogadores, especialmente no primeiro tempo do Lucas Silva. Mas a grande questão do Flamengo é, daqui a 10 dias já tem jogo oficial. Ele tem 10 dias para fazer com que esse time automatize as ideias dele. Que ele não precise ficar na beira do campo corrigindo o posicionamento. Por quê? O primeiro desafio do Flamengo já é contra o Atlético Paranaense fora de casa, já é uma pedreira. Então o time vai ter que acelerar esse processo esses dias agora. Vai contar já com a volta de um jogador, que é o Cuéllar, mais um, porque hoje ou volta o Trauco ou volta o Arrascaeta, um dos Aliás, dois. ele não sabia nem o nome do Trauco, né? O jogador que está na lateral esquerda do Peru, tal, lateral. Mas o Trauco, dentro do que disse o Fábio Azevedo ali, porque ele fez algumas cobranças em relação ao posicionamento do René, as atitudes do René no jogo, de repente o René não está agradando, de repente o Rafinha vai para a lateral esquerda. Mas o Trauco chegando e nessa semana mostrando um bom desempenho, agradando o treinador, ele pode ser a resposta para a lateral esquerda. O Flamengo tem um jogador de seleção, que já está jogando como titular a Copa América. Então, é questão de dar mais tempo para ver o que vai acontecer. Muito no início ainda, gente. Muito no início. No segundo tempo ele mudou demais a equipe, acabou sofrendo um gol numa falha do Pires da Mota, deu um passe errado para o Dantas, passe curto, o menino roubou, fez a bola, fez o gol. Mas não é para se levar em consideração a essa altura resultado. E sim as ideias que ele começa a colocar em prática. Você gostou das ideias, Silva? Gostei, senhor. Só fiquei preocupado com esse negócio aí de poderemos utilizar o Rafinha improvisado na lateral esquerda, porque eu acho que vai ficar aquela situação, né? Não foi ele que disse isso. Isso é importante. Ali o Fábio Azevedo ouviu ali. Pescou de algum dirigente do Flamengo. Exatamente, ali naqueles bastidores ali fora do campo com tanta gente ali acompanhando esse jogo preparatório. Mas acho que se o Rafinha for aproveitado na lateral esquerda, você cobre a cabeça e descobre os pés. Eu acho que a lateral direita do Flamengo é uma preocupação também. Nem o Pará, nem o Rodinei, não vejo com condições técnicas. E o torcedor do Flamengo já está cansado de ver os problemas que o Flamengo tem encontrado por ali em jogos importantes, inclusive. E nesse momento, o Rodinei seria ali a segunda opção para a lateral direita. Eu acho que o Flamengo, eu sei que o mercado é complicado, se o Felipe Luiz, pós-Copa América, recusar a proposta e não vier a vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo vai ter que buscar um plano B. Vai ter que buscar um outro jogador para aquela posição, porque utilizar o Rafinha por ali é esse negócio. Você vai recobrir a cabeça, mas vai descobrir os pés. E o Flamengo vai continuar com um problema, especialmente de marcação, nesse setor direito aí. Ô, Sormani, com relação ao amistoso do Flamengo, cara, é natural que os jogadores se comportem da forma que se comportaram no primeiro tempo. É um técnico novo, os jogadores estão querendo mostrar serviço. Querendo ou não, pontuando todos os desfalques que o Flamengo tinha para essa partida, ele acabou utilizando a base que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. E o negócio é o seguinte, cara. Os dois jogadores que marcaram gols hoje, inclusive com 2 do Vitinho, são jogadores que têm hoje o status dentro do time de reserva. O Vitinho estava substituindo o Everton Ribeiro e o Diego, por mais que ele estivesse jogando nas últimas partidas, mas quem está brigando ali é o Arrascaeta. Então, querendo ou não, isso é importante para jogadores que talvez não tivessem uma titularidade assegurada na equipe. Por exemplo, esse jogo para o Vitinho vale muito, cara. Vale muito. Porque a torcida do Flamengo, em determinado momento, perdeu a paciência com o Vitinho também. Quando ele saiu de foco, a torcida meio que deu uma aliviada, porque aí você tinha um ataque já formado ali com o Everton Ribeiro de um lado, o Bruno Henrique do outro e o Gabigol jogando de centroavante, ou muitas vezes aí o Gabigol saindo e o Bruno Henrique fazendo às vezes de camisa 9, e o Vitinho ficou escanteado, vamos colocar assim, e entrava como um fator surpresa no segundo tempo, sem aquela responsabilidade de ser aquele jogador mais caro da história do clube até a chegada do Arrascaeta. Ele vinha produzindo mais com isso, né? Sim, exato, porque quando você tira o foco, até inclusive ele falou a respeito disso, ele falou, quando chegou o Arrascaeta custando mais que eu me senti aliviado. Ele
estava sobrecarregado com isso. E não tem como não ficar. Então esse tipo de jogo serve para o cara ganhar confiança, cara. O Vitinho é muito bom jogador. O Vitinho não é aquele jogador omisso e muitas vezes aí até abaixo do que esperava-se dele quando ele chegou no Flamengo. O Vitinho é um cara aí que pode ser, sim, inserido dentro de um contexto, funcionando até como uma peça aí mais ofensiva que o próprio Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é muito bom jogador, também não tiraria ele a princípio do time, mas dependendo do adversário, o Vitinho oferece uma outra característica de jogo. Eu acho que o Vitinho pode ser questionado na hora de tomada de decisões dentro de campo. Era para ter tocado e bate pro gol e ele arremata de média, de longa distância. É um jogador que finaliza muito, mas nem com tanta qualidade. Mas é um jogador que não se omite, né? É um jogador que depois disso que o Mano salientou, ele com menos pressão, ele passou a ter um comportamento e uma produtividade melhor para o time do Flamengo. Agora, Fazincani, o que pelo menos eu deduzi vendo o posicionamento do time do Flamengo, ele vai jogar com um volante só, né? E um segundo volante que chega bastante. Eu tenho a impressão que vai sobrar para o Arão. Bom, o que você acha? A princípio, creio que não, Sormani. Você acha que o Arão fica? A princípio, sim. Por quê? Em 2010, o Jorge Jesus, ele montou um Benfica que era lindíssimo no papel e que foi campeão português e que tinha uma estrutura muito similar às características desse elenco do Flamengo. Né? Então ele tinha uma defesa que era o Maxi Pereira, o Davi Luiz, o Luizão e o Fábio Coentrão, lateral esquerdo mais ou menos nessas características do Trauco, né? Um cara de chegada mais à frente, de nem tanta marcação, né? O lateral direito de mais marcação como é o Rafinha, os dois zagueiros. Aí ele tinha o primeiro volante, que era o Javi Garcia. O segundo volante aberto pela direita, com liberdade para fechar ali à frente, era o Ramires, que é características, não bola, em relação ao Arão. Aí ele tinha como meia centralizado o Pablo Aimar. O ponta esquerda dele, ou meia pela esquerda, era o Di Maria, que também tinha liberdade de chegar. A gente sabe como é que é a característica do Di Maria, que é mais ou menos o que pode ser um Everton Ribeiro na vida, pode ser um Bruno Henrique, enfim, vai depender do que ele quer escalar. E ali à frente os dois atacantes, que aí é onde eu acho que pode ser uma novidade no Flamengo. Ele tem o Gabigol e o Bruno Henrique trocando de posição a todo momento. Nesse caso, nessa estrutura do Flamengo, se similar ao Benfica 2010, ele teria aberto pela esquerda o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, ou por dentro o Everton Ribeiro, vai depender do que ele possa enxergar, né? Então, vamos colocar que ele põe o Arrascaeta aberto pela esquerda, o Everton Ribeiro por dentro e o Arão por aqui na direita, com o primeiro volante Cueja. Então ele teria uma estrutura de defensivamente quase que um losango e ali à frente os dois subindo para espetar, né? Que é mais ou menos o que fez. Então você vê o Diego fora, você vê o Diego fora e você vê fora também o Vitinho. Porque o que acontece? Ele vai ter uma exigência, como ele fazia nesse Benfica, de muita recomposição pelas laterais. A força do Benfica era o motor da lateral, que era o Ramires, pela pluralidade tática que ele tem, e o Di Maria, pelo arranque e pelo senso ofensivo. Só que esses dois caras fechavam junto também. Então aí vai ser um trabalho de Arrascaeta vir por aqui, o Arão vir por aqui e aí fechar essa trinca no meio campo para, na hora da retomada, na compactação, municiar o meia que tiver à frente, que é o Everton Ribeiro. E ali à frente você ter dois atacantes que tenham essa movimentação, essa noção. Podendo até, inclusive, um Bruno Henrique vir para fazer um ajuste. Como no ataque era o Saviola e o Cardoso. É por isso que eu acho que vai sobrar para o Arão. Não sei se o Eugênio concorda também. Eu acho que ele vai jogar com o Cuejar no primeiro momento, Everton Ribeiro, Diego e o Arrascaeta. E os dois lá na frente, o Bruno Henrique e o Gabriel. E o Arão indo para o banco. O que você pensa, Eugênio? Eu também. Eu acho que o Arão ali esteve hoje guardando posição pro Cuejar. E o Diego segundo ali, né? E o Diego segundo. Ele, da entrevista que ele deu, né? Ele falou assim, temos muitos primeiros volantes, só temos um segundo, não temos um segundo, o Diego está jogando como? Segundo ele. Então ele não vê o Arão como segundo, ele vê o Arão do Flamengo. E aí eu vejo dessa forma, o Arão sai do time, agora outros jogadores podem sair do time também. Porque dentro disso que estava colocando aqui o Fazincani, há uma exigência física enorme para os jogadores de lado de campo. Eles não vão poder só atacar, eles vão ter que ajudar na recomposição defensiva. Até porque o Diego por dentro também não é esse segundo homem para dar marcação. Não. Ele é homem de saída de jogo. Essa formação do Flamengo, a proposta é a seguinte, vamos pressionar em cima, vamos sufocar e não vamos deixar o time adversário vir para cima. Porque só um homem, o Flamengo jogava com
o Cuéllar, o Arão, era um 4-1-4-1, o Arão, que voltava para fazer, quando o time era atacado, uma dupla. Não vai ter mais esse jogador voltando para fazer a dupla. Vai ter só o Cuéllar, porque o Diego tem menos capacidade de recomposição do que o Arão. Vamos colocar assim, teoricamente na linha defensiva é uma linha de 4, Flamengo sem a bola. Você vai ter um homem pela direita, que hoje foi o Lucas Silva, um volante, que hoje foi o Arão, Diego, e aberto pela esquerda um outro homem que, teoricamente, foi o Vitinho hoje. Mas houve muita movimentação desses homens de frente, tá? Ora o Vitinho pela direita, ora o Lucas Silva invertiam. Às vezes o Gabriel caía pela direita, às vezes o Bruno Henrique caía pela esquerda e o Vitinho e o Lucas Silva entravam. Então ali na frente há muita movimentação. Por isso que eu digo, é um esquema ousado, propositivo, ultra-ofensivo, que exige muito entrosamento e muito preparo físico dos jogadores. Eles vão ter que correr demais, muito mais do que correram hoje, embora tenham tido um primeiro tempo, né, interessante em termos de atitude. Mas o Flamengo vai precisar que os que estão voltando, Arrascaeta, por exemplo, que é um jogador muito técnico, mas que não faz corredor. Não adianta, que ele não faz corredor. Até por isso não joga constantemente na seleção uruguaia, porque ele não tem essa capacidade de recomposição. E pode sobrar para mais alguém nesse time. Por exemplo, o Flamengo busca um camisa 9, um homem de área. Fala-se muito no Pedro. Se vier o Pedro ou outro jogador, o Bruno Henrique vai deixar de jogar por dentro, vai jogar pelo lado. O Bruno Henrique não vai sair do time. E o Bruno Henrique recompõe. Ele vai ser o Di Maria dessa época do Benfica. Ele vai jogar pelo lado. Aí vai ter um centroavante ali. E aí vai sobrar quem no time? Eu acho que vai sobrar pro Gabriel. Pode sobrar pro Gabriel. Eu acho que vai sobrar pro Gabriel. O Gabriel, que inclusive hoje esteve apagado, né? Esteve apagado. Eu não gostei do. Ou o Gabriel vai para o lado do campo, mas onde ele também não volta para recompor. Não volta, ele não tem essa característica. Porque o ideal é o seguinte, você botando o Bruno Henrique fechado pela esquerda, traz o Arrascaeta para jogar por dentro, por trás de um centroavante. Ali ele funciona bem. Pela qualidade. Fala, pessoal. Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um